Hoje eu quero falar sobre um momento histórico que foi essencial na transição do cinema moderno para o cinema contemporâneo, que foi o cinema maneirista. Esse termo cinema maneirista funciona na história do cinema como funcionou na história da arte, na arte maneirista, que foi aquele período onde, após uma perfeição renascentista ser atingida, os artistas começam a hiperestilizar os seus trabalhos. Depois que uma forma clássica é esgotada, existe essa necessidade de uma reinvenção, né? E foi muito parecido no cinema. Depois de um apogeu do cinema moderno, pela década de 70, essa forma moderna de se fazer cinema passa a se esgotar e os diretores buscam maneiras de reinventar questões elementares a partir de uma estilização muito característica. O Alain Bergala ele publicou na Carreira do Cinema, na década de 80, um texto chamado De Certa Maneira, onde ele analisa muito bem tudo isso. Eu vou linkar o texto em português aqui embaixo. O Bergala pega, por exemplo, a cena do Peep Show do Paris, Texas. Uma cena que essencialmente seria um plano e um contraplano, mas depois desse cinema moderno já ter filmado um plano e contraplano de várias maneiras possíveis, o Wenders vai hiperestilizar esse procedimento, vai tornar um procedimento teoricamente simples, bastante complexo, a fim de alguma forma reinventar estilisticamente esse sistema formal já bastante estabelecido. Ou seja, depois do cinema ter se tornado plenamente consciente de algumas das suas operações, vários diretores se veem na missão de reinventar questões muito básicas, né? Processos que se tornaram muito conscientes, mas que agora precisam de novas maneiras de serem filmados, né? O cinema passa a ter consciência da sua própria história e precisa, de alguma forma, se renovar a partir disso. O Leos Carax é um diretor que encontra nessa estilização quase obsessiva dos filmes tanto uma espécie de homenagem a uma dimensão clássica, a essa figura do homem e da mulher, do romance como essa perspectiva mítica, como também um novo horizonte estético, uma artificialidade que vai partir de elementos tradicionais para revelar novas possibilidades imagéticas. Ou se a gente pensar nos filmes do Brian De Palma, na maneira como ele faz uma releitura de alguns procedimentos do Hitchcock. Procedimentos que o Hitchcock estabeleceu muito bem, né, ali nesse período moderno, mas que agora, nesse momento maneirista, nessa década de 80, que foi também uma década de reciclagem, o De Palma ressignifica dentro de um contexto histriônico, um contexto frontal, uma abordagem que praticamente, né, vai expor o seu procedimento. Nos filmes do De Palma existe quase uma relação teórica com o cinema, uma consciência muito clara da historiografia do cinema
e de como essa historiografia é manuseada, né? É lapidada, né? É remodelada. Né? O próprio Blade Runner entra um pouco nisso. O Blade Runner é um filme que se assume muito mais a partir de um ideal tecnicista. Né? Ele é um filme que minimiza tudo o que não é imagético e se coloca nesse lugar do espetáculo, de novas imagens, de novos sons. Né? Esse virtuosismo técnico do filme acaba sendo um dos seus principais, se não o seu principal apelo. Claro que essa hiperestilização não é exclusiva desse momento, no próprio expressionismo alemão, ou até no cinema do Eisenstein, já existia uma relação gráfica excessiva. No cinema noir, a gente encontra muito disso, especialmente nos filmes noir dos diretores europeus que foram para os Estados Unidos. Mas como eu disse lá no sistema de fluxo, o que existiu aqui, nesse momento maneirista, foi também uma espécie de assimilação universal disso. Uma assimilação que vai perpassar toda a década de 80, pega um pouco da 90 ainda. Acho que o Abel Ferrara pega um histrionismo que é muito disso, especialmente na relação dele com as fusões e de uma perspectiva dramática bem extrema do cinema dele, né? E é curioso pensar em como tudo isso, de alguma forma, abriu caminho para várias experimentações do cinema contemporâneo, até para o cinema de fluxo, se a gente for pensar, para todo gênero de subversão que buscava novas relações, né, formais, plásticas e temporais. O maneirismo meio que abriu esse caminho. Né? Ou seja, o cinema ele precisa, antes de tudo, se repensar, né? Ele precisa subverter os próprios procedimentos para depois, né, ali no cinema contemporâneo, de fato, construir novos procedimentos. Mas é isso, eu vou deixar alguns links aqui embaixo, incluindo o texto do Alain Bergala. Quem ainda não assinou o canal, assina para ficar ligado nos vídeos novos. Curtam a página no Facebook, comentem nos vídeos, digam o que estão achando. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, é só colocar aqui que eu estou sempre respondendo.